Boa noite, comunidade. Boa noite, pessoal do CCPA. O que vocês acharam? Hoje nós melhoramos, viram que conseguimos colocar o link certinho na hora certa, entrou certinho, teve muito problema. A gente vai se habituando, né? Já é a terceira, e daí a gente vai conseguindo se adaptar à ferramenta. Pessoal, hoje é uma noite que é muito especial. A gente vai conversar com essa querida Valéria Fabrício, uma grata surpresa aqui no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, vinda de Santa Maria, né? Essa mestre, doutora em letras, pesquisadora espírita, livre pensadora, né? Que veio nos procurar aqui no CCP, já participou dos nossos grupos, é uma nova, né? O Salomão gosta de falar de novas aquisições da casa, essa é uma aquisição de peso. Então, sem a nosso tema de hoje, esse tema tão importante, as inspiradoras mulheres espíritas. Gente, desde da fundação do espiritismo como espiritismo, e a gente pode ver isso no dia a dia de todas as casas, e essa aqui não é um exemplo diferente. Olhem quantas mulheres participam, quantas mulheres constroem, realmente constroem essa casa, mantém essa casa e mantém as diversas casas, mantém essa estrutura e mantém as casas espíritas, o próprio nome, né? Casa espírita, como um prolongamento da própria casa. E é assim que a gente acaba se sentindo com o tempo, com as casas espíritas, se sente acolhido. E quanto disso, e estou falando especificamente do movimento espírita brasileiro, a gente não traz justamente dessa figura feminina, né, dessa figura materna, que colhe, que abraça, que escuta, que entende, que dá conselho, né, mas que também pensa, que também produz, né, produz conteúdo, produz conhecimento espírita. Sim. Então, eu vou passar a palavra para a Valéria. Valéria, contigo. Então, obrigado, Beto. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. Agradecer imensamente, em primeiro lugar, a acolhida no CCPA, que foi para mim assim muito especial, em todos os sentidos, pela acolhida das pessoas, mas também pela proposta do CCPA. E agradecer ao Beto pelo convite e sempre pela confiança, né? É um momento assim muito especial. A Conexões Espíritas, eu acho que é uma proposta muito interessante de trazer pessoas para trocar ideias, para apresentar suas pesquisas, para discutir assuntos numa perspectiva bastante contemporânea e aberta, né? O Espiritismo ele é eminentemente uma doutrina filosófica onde o exercício do livre pensar é fundamental. Então, nós precisamos dos espaços e dos canais, né? E o CCPA está de parabéns por essa iniciativa, e eu me sinto muito privilegiada de poder participar dela, né, e desse grupo de estudos. Então, vamos falar um pouco sobre as mulheres inspiradoras do Espiritismo, e aí eu preciso também, antes de falar efetivamente dessas mulheres, retomar algumas questões que eu acho que são bastante importantes, né? O Beto estava falando agora que a presença feminina ela é efetiva, marcante e predominante nas casas espíritas. Se a gente for pegar o censo de 1922, eu acho de 2022, do número total daqueles que se colocaram como espíritas, 60,6% eram mulheres. Então, a gente tem um predomínio em números, mas qualquer pessoa que frequenta a casa espírita percebe que esse 60% na prática ele é bem maior, né? Nós temos assim um domínio feminino muito grande nas atividades das casas espíritas. Porém, existe aí um paradoxo. E essa foi uma das questões que me fez me voltar para essas grandes mulheres espíritas. Qual é o grande paradoxo? Nós temos uma eminência, digamos, de mulheres nas casas espíritas, mas quando nós temos produção literária, produção de saber, falas em congresso, nós temos
exatamente a proporção inversa. Pouquíssimas mulheres comparecem na produção de livros, na produção de conhecimento e no momento da fala. Agora nós tivemos no CCPA um evento, né, em maio, muito legal, 3 dias, com expositores de debate, e depois o Beto pode me corrigir, se eu não me engano, nós tivemos 4 mulheres, num universo que eu acho que corresponde a mais ou menos 20% dos expositores que estavam lá. Eu tive num outro congresso em junho, agora no início da AMERGS, né, Associação Médica Espírita Brasileira, era um encontro que começava às 8 horas e foi até às 7 horas da noite. Se eu não me engano, eu contei 12 ou 14 participantes, e apenas uma mulher. Então, o que acontece? Existe um paradoxo. Se as casas espíritas estão cheias de mulheres trabalhando, por que é que essas mulheres não aparecem? Onde estão essas mulheres? Né? E aí, então, isso gerou, além do meu interesse natural, né, pela produção feminina na literatura, na cultura, e em Santa Maria, inclusive, fazer parte de uma casa espírita, fundar uma casa que chama-se grupo, na verdade, Grupo de Estudo e Trabalho Amélie Boudet. A questão é, qual o papel da mulher nessa doutrina que é tão absolutamente vanguardista? Por que eu digo vanguardista? Porque se nós formos pensar que o Espiritismo foi o primeiro livro, né, Livro dos Espíritos, em 1857, já falando explicitamente da emancipação da mulher, e temos, né, hoje, passado decênios, praticamente 170 anos, temos essa situação, mulheres trabalhando, mas não mulheres tomando o seu lugar de fala. E aí, então, eu comecei a, de certa forma, mergulhar, né, numa pesquisa e conversar com as pessoas e ver quem são essas mulheres que são importantes. Quando que as mulheres começaram a falar? Quando que elas efetivamente começaram a aparecer? E isso fez com que eu construísse um estudo que, há 2 anos atrás, no mês da mulher, só para vocês entenderem um pouco, em março, eu propus na Casa Espírita que eu trabalhava, nós fazermos 3 encontros falando do que naquela época eu chamei de as damas, as grandes damas do Espiritismo. Exatamente com a intenção de resgatar essas figuras. Porque quando nós falamos de Espiritismo no Brasil, e mesmo quando a gente fala da formação do Espiritismo, nós vamos, né, para Kardec, nós vamos para Leon Denis. No Brasil é um domínio absoluto, né? Nós temos Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo, Hermínio de Moraes, Herculano Pires, Canuto Abreu, e aí por aí vai. Lá, de vez em quando, aparece uma mulher que fez e que tem reconhecimento disso. E aí, então, começou esse processo de resgatar essas figuras femininas, né? E foi um trabalho interessante que, em parte, né, eu vou dividir com vocês. Eu digo em parte porque ele está em andamento, eu continuo coletando figuras femininas e histórias dessas mulheres, e é um trabalho que está sendo bastante interessante. Assim, a priori, são as primeiras que a gente chamou de damas, as mulheres inspiradoras, que estão lá, né, no século XIX, século XX. E aí venho vindo recolhendo histórias mais recentes. Hoje nós vamos fazer assim, eu disse para o Beto, eu vou ter que fazer um ligeirão, porque eu falo muito e eu fui recortando as mulheres para poder trazer aqui. Mas eu trouxe dentro de uma perspectiva, e eu acho que o Beto colocou lá na chamada, que é a questão da lei da liberdade. Eu vou abrir isso com a lei da liberdade e vou fechar com a lei da liberdade. Então, lei da liberdade para falar exatamente da mulher para abrir, né? Então, 1857, lá na liberdade, desculpa, lei de igualdade, não liberdade. Na lei de igualdade, nós vamos ter, né, as questões lá dentro do capítulo da igualdade, que falam especificamente da questão da mulher, certo?
Então, ele vai colocar lá dentro da lei da igualdade social, das provas da riqueza e da pobreza e tal, tal, tal. E ele vai, em determinado momento, Kardec coloca especificamente a questão que ele vai chamar de liberdade, a questão do homem e da mulher, né? Ele cria um subtítulo para falar sobre isso. E aí, duas coisas eu acho que são interessantes nós pensarmos. Eu estou tentando achar o livro dos Espíritos aqui para resgatar. Dentro da cultura do Kardec, né, do tempo dele, e até bem pouco tempo atrás, quando nós queremos falar genericamente sobre a humanidade, nós falamos do homem. A obra do Kardec sempre se refere ao homem, né? Insuficiência da linguagem do homem. O homem precisa aprender, né? A melhorar. Então, o homem como elemento genérico da humanidade. E aí, nesse capítulo, que é o capítulo da igualdade, ele vai lá e vai colocar, muito claro, um capítulo que diz assim: igualdade das riquezas, desigualdades sociais, desigualdade das aptidões, igualdade de direitos do homem e da mulher. E aí eu gostaria de resgatar com vocês uma coisa importante. O Kardec coloca isso e também faz essas perguntas porque o Kardec está muito envolvido. O Kardec é um homem do seu tempo e com um pensamento muito atilado. E um pouquinho antes, em 1791, em função da Revolução Francesa, houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era resultado de toda a Revolução, né, dos direitos de liberdade, das obrigações e o conceito de cidadão. E em 1791, um grupo de mulheres feministas, 1791, em resposta a essa questão do homem, né? O homem como generalidade de toda a humanidade, envolvendo todas as mulheres, criou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ou seja, 1791 na França, com todo o seu pensamento adiantado, umbigo do mundo, né? Toda a questão do iluminismo, do racionalismo, das ideias novas, já ali estava manifestado o pensamento feminista. E o pensamento não só feminista, a separação, o entendimento de que a mulher é uma individualidade e ela tem seus direitos como cidadã. É claro que o Kardec, né, aquela mente brilhante, quando estava falando da lei de igualdade, é claro que ele se ligou nessa questão, que era uma questão que estava ali, pululando, né? Estava ainda velada, mas que estava a literatura nessa época também começa já a produzir livros falando muito de personagens femininas, que é coisa que não acontecia antes. Então ele cria esse subcapítulo e ele se detém especificamente nisso. Não só esse capítulo com essas questões que vão do 817 a 822, como também ele cria dois textos, um artigo que está na Revista Espíritas, que é muito genial, que ele diz assim: as mulheres têm alma, ponto de interrogação, numa fina ironia e uma crítica, né, à Igreja Católica, que teve que discutir no concílio se a mulher tinha ou não alma. E ele vai colocar, é óbvio que as mulheres têm alma. E tendo alma, não existe para os espíritos gênero. Porque hoje eu sou Valéria, mulher, ontem eu posso ter vindo o João, homem, e na próxima eu posso vir Jacques, homens, nascer na França. Ou seja, o espírito não tem sexo. O espírito vai reencarnar conforme as suas necessidades, né, de aprendizagem e aprimoramento no local, no gênero, na raça, na classe, que a sua evolução necessita para que ele cresça e depure e aprenda. Essa é a grande questão, né? O espiritismo ele é essencialmente pedagógico. Não só isso, e aí eu não quero me alongar muito, ele, além desse texto As Mulheres Têm Alma, que está na Revista Espírita de maio de 1866, ele vai debater
na Sociedade Parisiense, em 1867, um artigo sobre a emancipação da mulher nos Estados Unidos, que eram eventos que estavam acontecendo e que estavam, eu disse para vocês, era o assunto que estava ali brotando, entrando em efervescência. E ele traz esses eventos que aconteceram nos Estados Unidos e debate na Sociedade Parisiense. E ali ele faz esse debate, ele faz um discurso reafirmando que a mulher tem direitos iguais, que a mulher tem que ter direito ao trabalho, direitos civis, enfim, direitos sociais. E aí ele coloca para discussão e surgem algumas, algumas intervenções mediúnicas. E ele vai falar, né? Ele diz, olha, vários médiuns se manifestaram com mensagens a respeito da emancipação da mulher, ou seja, ele trouxe na sociedade parisiense para o debate a emancipação da mulher, e uma em especial ele transcreveu, porque ele disse que foi diferente das outras. Essa comunicação, eu vou ler para vocês dois trechos, porque eu acho que são muito importantes, elas datam de 1867, e a gente vai ver o quanto Kardec, o Espiritismo, estava atilado com seu tempo, pensando essas questões que até hoje a gente se debate, né? Então, essa comunicação que o Kardec chamou a atenção era do médium Senhor Morim, que diz assim, ó, em todos os tempos, os homens têm sido orgulhosos. É um vício constitucional inerente à sua natureza. O homem, falo do sexo, o homem, forte pelo desenvolvimento de seus músculos, pelas concepções um pouco ousadas de seus pensamentos, não levou em consideração a fraqueza a que se faz alusão nestas santas criaturas. Fraqueza que fez a desgraça de toda a sua descendência. Ele está falando das mulheres, né? O homem se julgou forte e serviu-se da mulher, não como uma companheira, não como alguém da sua família. Dela se serviu do ponto de vista puramente bestial. Dela fez um animal bastante agradável e se acostumou a manter uma respeitosa distância do seu senhor. Mas como Deus não quis que metade da humanidade fosse dependente da outra metade, não fez duas criações distintas, uma para estar constantemente a serviço da outra. Ele quis que todas as suas criaturas pudessem participar do banquete da vida e do infinito na mesma proporção. Observai bem, olhai no íntimo, e vede quanto a mulher tende a libertar-se desse jugo. Ela reina como senhora, por vezes como déspota. Vós a tivestes muito tempo vergada, mas a mulher se reergue, como uma mola comprimida que se distende, porque começa a compreender que é chegada a sua hora. E eu achei isso, assim, fantástico. E é com É Chegada a Sua Hora, de 1867, que a gente vai começar a falar das nossas mulheres, né? Eu fiz uma seleção aqui e eu vou, também não pretendo passar muito do tempo e gostaria que também tivesse tempo para a gente poder conversar, né? Então, eu vou falar primeiramente, obviamente, da primeira grande dama do espiritismo, que, por incrível que pareça, muitas espíritas, né, e homens espíritas não conhecem, que é a senhora Amélie Gabrielle Boudet, a que foi conhecida como Senhora Kardec. Eu não chamo ela de Senhora Kardec, porque eu acho que ela merece, né, ser tratada como com a sua individualidade. Afinal de contas, a Amélie tinha 37 anos quando conheceu e casou com o Kardec. E ela não era uma mulher, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Ela era pintora, artista, desenhista, letrista, escrevia livros, poesia, trabalhava como professora,
ela era o equivalente naquela época a uma intelectual. Ela era uma livre pensadora. E no livro que conta, né, o encontro deles foi assim, um encontro fulminante. Conheceram e em pouquíssimo tempo se casaram. O Kardec era 9 anos mais novo que ela. Se ela tinha 37, Kardec tinha em torno de 26, né? Quando casou com ela, 27. E ela tinha então mais, ela tinha 38. E foi um casamento muito rápido e eles tinham grandes afinidades. Afinidades intelectuais e afinidades do ponto de vista da educação, né? Existia o Instituto Rivail, que ela trabalhou junto com ele, dando aula, e também já marcando atitudes que eram bastante precursoras, que eram salas de aula onde se educava meninas. As meninas tinham um tipo de formação que era voltado muito mais para o casamento, para os dotes, né, femininos, e a educação formal ela não era obrigada para as mulheres, e na verdade ninguém queria que as mulheres aprendessem a ler, geografia, matemática, muito menos a pensar, né? E a Amélie, no Instituto Rivail, vai trazer mulheres, vai ensinar, vai dar uma educação formal, e isso, obviamente, combinava muito com o pensamento do Kardec, que vinha com toda a sua formação do Pestalozzi, né, que era também um ícone da educação. Então, eles tinham várias afinidades. E uma coisa interessante hoje em dia, né, se sabe, com documentos mais recentes, que apesar da voz, a grande voz do espiritismo ser Kardec, né, a Emily não foi uma personagem que estava, diz, né, o ditado, aquele super ultrapassado e preconceituoso, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não é atrás. A Amélie estava ao lado, estava ombreando junto com Kardec. Hoje se sabe que todo o trabalho que a Amélie acompanhava Kardec nas sessões mediúnicas, que ela era responsável pelo registro dessas reuniões, que ela trabalhou na codificação diretamente, que ela teve acesso a muitas das respostas, ela organizava a correspondência do Kardec. Vocês imaginam o que era a casa daquele homem com essa correspondência toda, para construir toda essa, essa, essa obra espetacular, se correspondendo o tempo todo com médiums, né, fazendo perguntas. Então, ela tinha um papel fundamental de organizar, documentar, e ela também, em alguns momentos, interferia na própria escrita, né? O Kardec discutia com ela textos. Então, ela não era ela não estava atrás, ela não era uma secretária, como dizer, não, ela tinha o trabalho de secretária, mas ela atuava como uma mente pensando junto com ele, certo? Além do que, com a questão do espiritismo, do trabalho espírita, o Kardec teve que se distanciar muito das suas atividades econômicas que geravam dinheiro e também, né, foi rechaçado pela sociedade. A partir do momento que ele começou a se vincular ao espiritismo, essa nova doutrina, ele perde prestígio, ele perde trabalho, ele perde dinheiro, e a gente sabe que a Amélie trabalha efetivamente no lugar dele. Ela tem mais acesso ao mercado de trabalho do que ele, porque ele está, de certa forma, primeiro envolvido com a codificação e, segundo, também a própria questão do desprestígio. Tá? Eles passaram por dificuldades, tá? Dificuldades financeiras severas, e foi a Amélie que teve que tomar a frente da situação. Então, nós temos um casal. Embora toda a questão da codificação fique na voz do Kardec, nós temos uma mulher que está ao lado dele, dando apoio, trabalhando em conjunto, né? Então, são várias questões, poderíamos ficar horas, né, conversando e falando sobre as evidências. Agora, com a COL, se sabe que muitos documentos novos estão vindo e que comprovam essa atividade muito presente da Amélie, né? Então, tem muita coisa nova se descobrindo. E talvez não o mais importante, mas o que tenha resultado efetivamente uma contribuição assim fundamental é quando o Kardec falece. Porque quando Kardec falece,
né, fosse uma outra mulher, uma outra envergadura, com uma outra capacidade de ação e uma outra independência, talvez a obra de Kardec não tivesse chegado até nós, porque nós temos todas aquelas questões difíceis, conturbadas, né, dos direitos autorais, da continuação e da publicação. E é graças a Amélie que esses documentos chegam aqui, porque ela insiste, né, em manter, ela é a herdeira, né, dos direitos autorais, do Kardec, e aí então ela cria a Caixa Geral do Espiritismo para conter os valores, garantindo verbas que fizessem com que continuassem a publicação das obras espíritas, e cria também a Sociedade Anônima do Espiritismo para que a obra do Kardec se mantivesse íntegra. Questões, né, que ficam, manteve-se, não manteve, interferência, não se deixou de lado. Mas ela fez um movimento, ela pensou administrativamente, e ela tinha experiência administrativa. Ela pensou praticamente, e ela tentou lançar mão de todos os recursos, visando o quê? Manter íntegra a obra de Kardec, porque ela entendia a complexidade da questão de continuar editando e a importância, né? Então, assim, é um trabalho muito interessante. Tem um livro que fala um pouco sobre isso, mas agora mais recentemente, várias obras tangenciam essa questão. Ela vai ter a ajuda de uma outra mulher que merecia também um capítulo, que é a Berta Frop, que vai estar ao lado dela, né, uma mulher 10 anos mais nova, vizinha, que vai se envolver com o espiritismo e que, se envolvendo com o espiritismo, vai dar o apoio que a Amélie precisa para fazer todo esse trabalho. A Amélie também tem a presença de espírito de chamar nomes importantíssimos que estavam presentes no trabalho junto com Kardec, como o Leon Denis, para assegurar a integridade dessa obra. E é graças a ela, graças a esse trabalho árduo, extenuante, difícil, uma discussão de homens num campo masculino, numa sociedade masculina, é que se manteve a obra de Kardec, né? A Amélie Boudet vai viver ainda mais um tempo, 15 anos depois do Kardec, 14 anos, e ela falece. E aí, quando ela falece, ela vai ser enterrada ao lado do Kardec, né, no cemitério Père Lachaise. E, em 2004, um dos maiores centros de estudo espíritas na França passou a chamar-se Instituto Amélie Boudet. Isso eu estou recortando assim, o mínimo do mínimo do mínimo para a gente falar da Amélie Boudet. Mas para tirar ela da imagem de esposa, secretária, para colocá-la exatamente no lugar que ela está começando a ser reconhecida hoje, a mulher que estava ao lado, trabalhando, e que teve uma atuação fundamental para que nós conhecêssemos o Espiritismo hoje. Nessa seleção que eu fiz, né, a Bert Prop aparecia. Mas eu vou ter que recortar a Bert Prop para poder dar espaço para as mulheres brasileiras, senão eu vou acabar não falando das brasileiras. Antes de passar para elas, eu gostaria de falar de uma outra mulher, que não é a Bert Prop, europeia, que é a Amália Soler, que é uma das histórias que eu achei assim fantásticas, porque ela é um ser impressionante. A Amália, nasceu na Espanha e ela ficou conhecida como a cantora do espiritismo. Ela nasceu em Sevilha, em 1835, e ela nasceu com um problema, ela não conheceu o pai dela, ela nasceu com um problema de saúde, e aos 8 dias de idade, 8 dias, logo depois de nascer, ela ficou quase completamente cega, e a mãe dela conseguiu, para a época, 1835, né, um tratamento que fez com que ela revertesse esse quadro parcialmente. Ela cresceu, tendo sérios problemas de visão, mas ela gostava muito de ler. Mesmo com os problemas de visão, ela gostava muito de ler. Então, a mãe dela
dispensou essa menina com esses problemas de visão, que provavelmente 1840, 1840 e poucos, vai ficar cega, porque a mãe dela sabia que era muito grave e uma doença que poderia ter um avanço. Ela pensa: o que eu vou fazer com essa menina? Aí ensina a Amália a ler muito cedo. E a Amália tinha uma aptidão para leitura, e para os livros, e para a poesia, e para toda essa subjetividade muito grande. E a mãe ensina ela a ler, porque a mãe dela diz em determinado momento, já que ela não vai casar, pelo menos que ela saiba ler para poder fazer alguma coisa. E realmente, a mãe dela morre quando ela ainda é muito jovem, e ela passa então por sérios problemas. Primeiro, porque ela não tem sustento. Segundo, porque ela está com problema de visão. E aí os parentes dela, que estavam responsáveis pelo cuidado, dizem para ela: olha, tu tem, lá pelos 16, 17 anos, duas opções. Uma é se casar, se alguém quiser casar contigo, ou então entrar para um convento. E a Amália se recusa a fazer as duas coisas. Ela diz que não vai casar com qualquer um, porque ela não quer, e também se recusa a entrar no convento. E aí, então, ela vai para Madrid procurar emprego, porque na cidade que ela morava ela não tinha condições e tal, era muito difícil, ela gastava uma história muito, assim, gastos com a saúde, não tem saúde pública, né? E aí, então, ela vai e passa por um terrível, porque ela vai trabalhar de costureira. A costura precisa efetivamente do olho, né, da visão, e ela passa assim, muitíssimo trabalho, fome, necessidade, ela vai viver de caridade, ela não consegue se sustentar, e aí, em determinado momento, na biografia dela, quando que ela resolveu se matar. E aí, quando ela resolve se matar, ela ouve uma voz, e ela eh, acha que essa voz que ela ouviu era a voz da mãe dela. E aí ela se lembrou, porque a mãe dela era bastante religiosa, das orações que faziam juntos, e ela desiste de se matar, né? E aí, então, depois de pouco tempo depois disso, um médico homeopata, Dr. Risser, deu para ela gratuitamente medicamentos que fizeram retardar e melhorar, considerar melhorar um pouco a visão dela. E esse homem, com pena dela, embora ele não fosse espírita, deu para ela, um exemplar do jornal que chama-se El Critério, que era um jornal espírita que circulava na época. Ela leu, se encantou com aquilo que estava ali escrito, se encantou com o espiritismo, começou a buscar informações espíritas, e aí, quando ela começou a buscar informações sobre o espiritismo, ela também começou a ter sensações mediúnicas. Ela tinha algumas dores, ficou com febre, teve dor de cabeça, disse que ouvia coisas, que sentia cheiros. Ela tem uma descrição de eventos, até que uma noite ela ouviu uma voz que dizia para ela: luz, luz, luz. E ela se levantou, foi para o espelho, e foi a primeira vez que ela conseguiu, depois, né, de todo o medicamento e tal, abrir mais os olhos, e ela disse que ela teve uma melhora significativa na visão. E a partir deste momento, a dona Amália passou, então, a ser uma ferrenha estudiosa de espiritismo, defensora na Espanha, que as pessoas que estudam, né, o espiritismo sabem que a Espanha foi um dos locais de maior combate e de combate mais violento ao espiritismo. E é na Espanha, em Madrid, que ela vai entrar para as casas espíritas e começar a escrever artigos, a fundar jornais, a ser uma ativista ferrenha a favor do espiritismo. Óbvio que ela vai ser combatida, vai passar por muitos trabalhos, porque além de ser uma mulher, né, uma mulher pobre, ela já estava se colocando, mas como ela era uma mulher muito articulada, estudava muito, e aí vem, né, os desígnios de Deus. Né? Aquela menina que lá aprendeu a ler porque era cega, agora, nessa paixão pelos livros, está usando todo o seu cabedal de conhecimento, de oralidade, para fazer uma produção enorme dentro do Espiritismo. Ela fundou um jornal que foi, inclusive, suspenso, né? Vou ver aqui, o periódico chamado A Luz do Porvir, que publicou vários artigos
né, com caráter ensaístico. E num artigo em que ela falava a ideia de Deus segundo o Espiritismo, ela provocou a ira da igreja, que, como era poder de domínio, fechou o periódico por 42 semanas. Ela, não satisfeita, nesse meio tempo, fez o quê? Foi lá e abriu outro, abriu o Eco da Verdade. E em 1891, já havia catalogado 1.286 artigos da dona Amália Soler. Claro que a gente sabe que esses artigos não eram os artigos que a gente tem hoje, né? Não era com esse todo recurso acadêmico, mas eram textos, textos que publicavam nos jornais, porque o jornal era o grande, fazia a circulação das informações. Mas eram textos escritos a favor do espiritismo numa Espanha católica conservadora por uma mulher que há pouco tempo era cega e que tinha a capacidade de articular. Ela morre em 1909, né, com uma vasta produção intelectual e poética. Ela foi reconhecida pelos maiores pensadores espíritas da sua época na Espanha, porque, inclusive, é delas, quando ela começa, né, ela não tinha dinheiro para comprar os livros e ela ganha de presente de um que era conhecido, vou achar aqui o nome dele, vou botar meus óculos, como Fernandes Colavita, como o seguidor mais direto na Espanha, né, da representante de Kardec. Ele dá para ela a coleção completa logo quando ela começa a estudar, porque ela não tinha acesso. Então, vocês veem, né, a trajetória dessa mulher, da pobreza extrema, da cegueira, tornando-se uma das grandes pensadoras, divulgadoras do espiritismo no país que mais o combatia, frontalmente. Então, essa mulher, que ficou conhecida como a cantora do espiritismo, é uma outra mulher extremamente vanguardista, né, à frente do seu tempo. Agora vamos falar um pouquinho das brasileiras, de algumas brasileiras, né? Vamos falar daquela que o Beto estava com o livro, lá, que aquele livro é maravilhoso, e aí depois ele vai colocar também para a gente, né? Que é a Anália Franco. A Anália Franco é de 1800, nasceu em 1853, em São Paulo, e exerceu sua carreira pedagógica toda em São Paulo, morreu em 1919 em função da gripe espanhola. Quando a gente vai falar da Anália Franco, a ficha, o lápis dela é algo. Empresária, empreendedora, escritora, jornalista, educadora, teatróloga, literata, feminista, republicana, abolicionista e espírita. Não bastasse tudo, ela ainda era espírita, né? Numa época de grande domínio da Igreja Católica, esses são alguns dos adjetivos que marcam a existência dessa mulher corajosa, determinada em romper com os padrões da sua época. Então, é outra mulher que está muito à frente do seu tempo e que vai entrar no espiritismo e vai ter uma contribuição significativa pelo viés da educação. A Anália não teve filhos, ela viveu a vida inteira dela para o trabalho filantrópico voltado à educação. Ela, por exemplo, é extremamente precursora, né? Ela começa a trabalhar quando estava em vigência a lei do ventre livre. E o que acontecia? As escravas, né, foi um arremedo antes da abolição para tentar atrasar mais a situação. O Brasil é o único país do mundo que ainda tinha escravidão, então os escravocratas tentaram, né, recursos para manter essa situação. Quando veio a lei do ventre livre, o que acontecia? A escrava tinha um filho, o filho era livre, mas ela não. Então, as crianças precisavam mamar, crescer, ficar perto da mãe, e ficavam junto, morando nas fazendas, enfim, nas casas onde as mães eram escravas. E aí, era comum, na medida em que a criança tinha uma certa idade mínima de independência, as mães, querendo que as crianças não ficassem naquela vida, não fossem escravos ou não se atrelassem ao senhor, né, uma condição de filho dependente, largavam os filhos.
porque era melhor tê-los soltos do que tê-los como escravos no inferno. E a análise dá conta disso. E ela vai criar escolas para recolher essas crianças. Além de recolher crianças negras, que ainda no período de escravidão, né, estavam a esmo, ela também vai começar conscientemente a trazer crianças, filhos dos imigrantes que já vinham, começavam a vir, que também não tinham acesso à escola, assim como reunir meninas e meninos na sala de aula. Ou seja, era uma concepção da educação como algo fundamental, essencial para que essas crianças tivessem alguma oportunidade na vida. E não só isso, depois, mais tarde, ela vai ter escolas unidas com creches para acolher e educar as mães solteiras, aquelas mães que eram enjeitadas, né, e que não tinham, enfim, casa, não tinham trabalho, não tinham nenhuma acolhida. E ela também é uma das precursoras no trabalho de profissionalização. Ela entendia que não bastava educar, mas era preciso profissionalizar na medida do que é possível profissionalizar lá na virada do século. Ou seja, dar uma condição de trabalho para que se consiga a independência. Amália não teve filhos biológicos, mas fundou 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, que é essa onde ela acolhia, 23 casas de crianças órfãs, uma banda musical, porque ela entendia que na educação a arte era essencial, uma orquestra, um grupo dramático, orquestra, coral, teatro, oficinas de manufatura de chapéus, flores artificiais. Ela teve atuação em 24 cidades do interior paulista. Ela era, na verdade, né, conhecida pelo seu grande humanismo e também pela atuação no espiritismo. Ela, daí vem, realiza uma educação interracial, negros, brancos e descendentes já de imigrantes, interreligiosa, buscando despertar uma religiosidade natural nos alunos, respeitando os diversos modos de crer. Como espírita, recebe influência das ideias pedagógicas sociais e da emancipação da mulher propostas por Kardec. Foi ajudada pela maçonaria e também criou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, que manteve creches e pré-escola. Criou, então, né, a banda e o teatro. No início do percurso dela, quando ela não tinha dinheiro, ela foi para a rua pedir esmolas para poder sustentar o primeiro projeto dela, que foi chamado de uma casa maternal. E ela pagava o aluguel dessa casa com seu próprio bolso. Tem uma coisa muito interessante da vida dela que eu achei muito genial, foi que em determinado momento essa mulher andava na rua acolhendo filhos de escravos, pobres, misturando menina com menino, filho de imigrante, acolhendo as mulheres, ou seja, ela era extremamente mal vista. E aí tem uma declaração que diz, né, é bem interessante, aqui, moça magra, modesta e altiva, ela era uma impressionante figura de mulher. Mulher que mendigava para filhos de outras mulheres, e isso tornou-se um escândalo. Era uma mulher perigosa, na opinião de muitos. Para fugir desse estigma, pois além de perigosa era solteira, ela pediu o seu companheiro Francisco Antônio Bastos em casamento, pois estava sendo perseguida pelos seus feitos e uma das justificativas para tal escândalo era o fato de ser uma mulher solteira. Casaram-se e Bastos esteve ao seu lado até a sua morte, em 20 de janeiro de 1919, vitimada pela gripe espanhola. Esta mulher, ela, em alguns momentos ela fala, né? Ela dava liberdade, mas ela pedia que as crianças, independente da sua religião, acreditassem em Deus, em 3 coisas: a existência de Deus, a imortalidade da alma e o ensino puramente moral. Ou seja,
um princípio moral, a existência de Deus e que nós somos um ser que está muito além, né, dessa existência. Esses eram as três premissas, né, da educação dela. Fora isso, podia praticar a religião que quiser. A sua vida foi pautada pelo cuidado e pelo zelo com os menos favorecidos, atuando junto àqueles que eram considerados a escória da sociedade: órfãos, prostitutas, viúvas, mulheres abandonadas por seus companheiros. Além disso, utilizou todo o seu prestígio e capacidade de mobilização social para reunir as mulheres da alta sociedade em prol daqueles que não tinham vez. A Anália Franco inaugura na sociedade brasileira o que hoje chamamos de filantropia e ativismo social, baseado no altruísmo e na empatia. A Anália, ela é muito conhecida no âmbito educacional, né? Muito conhecida agora, de 30 anos para cá, porque ela também estava esquecida. Ela vem nessa esteira da literatura, da redescoberta das figuras femininas, que é muito importante. É uma das grandes mulheres que, através da sua atividade, né, não só mudou a sociedade, mas também marcou o espiritismo como uma doutrina que trabalha para o bem, né, no bem, elevando as nossas capacidades de virtude. Estou completamente perdido no horário aqui. Dá tempo de falar de mais duas, pelo menos. Vamos lá. A Dama da Caridade, Benedita Fernandes. Benedita Fernandes nasceu em 27 de julho de 1883, em São Paulo, na cidade de Campos Novos. Era filha de escravos, teve uma infância extremamente difícil, mas se sabe que desde muito nova ela tinha manifestações estranhas. Falava sozinha, tinha meio que convulsões, tinha atitudes muito estranhas que levaram, né, a sua família, pais escravos, né, a entenderem que ela era louca. Em 1903, ela perambulava pelas ruas de Penalópolis, São Paulo, causando incômodos à população que a considerava louca, e por isso foi recolhida à cadeia pública. É óbvio que nessa época não existia nenhum tratamento para os doentes mentais, e muito menos o entendimento de que um doente mental pudesse estar tendo influência mediúnica. Dentro da cadeia, ela recebeu, né, os teias de Deus, né, recebeu cuidados de um carcereiro que tinha conhecimento espírita e que dava passes nela. E que também depois a encaminhou para o Centro Espírita Discípulos de Jesus e começou a ensinar para ela os princípios da doutrina espírita. Aos poucos, né, depois de libertada, depois de sair da cadeia, ela começou a estudar o espiritismo e foi melhorando. Esse quadro psíquico dela, consideravam loucura, foi melhorando. Aí foi morar em Araçatuba, foi recolhida por um casal de amigos, que relata também, começou a perceber que o que ela estava tendo eram manifestações mediúnicas claras que estavam aflorando. Aí uma noite, numa dessas manifestações mediúnicas, ela ouve, né? Ela tem uma visão que diz que era preciso que ela se comprometesse para cuidar dos enfermos e dos mais pobres. E aí ela efetivamente se dedica a isso. Uniu-se a outras mulheres da comunidade, fundaram um Centro Espírita Paz, Amor e Caridade em 1932. E a partir de então, ela começa um trabalho incansável, recolhendo aqueles que eram considerados os loucos das ruas. Vocês imaginem, em 1932, né, o que tinha, porque eles ficavam na rua, se misturavam com os moradores de rua, eram desprezados, e ela cria casas para recolher. Lá, nessas casas, ela lia o evangelho, dava paz, fazia orações e tentava, na medida do possível, tratar. Ela foi, na verdade, uma das precursoras, né, do tratamento psiquiátrico dos centros dos sanatórios de uma maneira vulgar. Claro, ela não era uma médica. Mas o fato de recolher e tratar
e dar uma atenção específica para esse grupo fez bastante diferença. Benedita exerceu liderança política e social tanto no âmbito das associações filantrópicas quanto no movimento espírita local. Foi responsável pela implementação das primeiras políticas públicas de saúde mental em Araçatuba. Foi uma mulher simples, filha de escravos e semi-analfabeta, e transformou-se na pioneira da assistência social espírita em toda a região do Nordeste do estado de São Paulo. As atividades lideradas por Benedita representam um marco no movimento espírita de Araçatuba. Sua dedicação tornou-se conhecida e o grande número de necessitados da região e de lugares longínquos viajavam e procuravam. E aí tem um evento muito interessante. Essas histórias têm sempre assim, muitos acontecimentos muito legais. Ela começou a recolher esses moradores de rua, e o prefeito, para que eles não ficassem na rua, né, atrapalhando e tal, começou a dar uma grana para ela, mínima, para ela sustentar a casa. Em determinado momento, o prefeito achou que estava tudo bem e que não precisava mais dar dinheiro, porque ela tinha várias atividades que também ajudavam, mas ajudavam, não eram capazes de manter a casa com todas as suas necessidades. Mas o fato é que o prefeito cancelou essa verba, a Benedita foi lá e falou com o prefeito, disse, olha, eu preciso da verba, e ele confirmou, disse, não tem mais, acabou, vocês vão ter que se virar agora com o que tem. E ela disse, pois bem, então vou para lá. Aí o que ela fez? Chegou, abriu a casa, disse para todos os moradores, né, os desequilibrados, irem para a rua, porque não tinha mais onde morar, o que comer, o que fazer, e enxotou eles. Não no sentido de enxotar, mas queria que eles voltassem para a rua. Dito e feito. E em uma semana, o prefeito voltou atrás, voltou a dar verba e pediu que ela recolhesse, né, esses moradores e essas pessoas da rua e voltasse para lá, porque ele ia dar o dinheiro para elas. Para vocês verem o peso que isso tem, né? É muito bom quando não está incomodando, mas então tá, tu não vai me ajudar, eu vou colocar na rua, e foi rápida a resposta. Mãe Dita, como era conhecida, né, dedicou-se à mediunidade e à evangelização de crianças. E um outro evento também foi quando ela não tinha dinheiro para comer, para dar comida para as crianças. Ela disse: vão todas as crianças para o portão pedir comida, até que alguém dê. E aí as crianças estavam no portão e passou um senhor ela disse, vão lá e esperem que Jesus vai mandar comida. E as crianças foram, e aí passou um senhor que era dono de uma triparia, que é como se chamava naquela época, né, o açougue, porque eles matavam, vendiam toda a carcaça, tripas, os miúdos e tal. E ele passou e disse, o que vocês estão fazendo? Um bando de criança na rua. E as crianças disseram, estamos esperando Jesus passar para nos dar comida. E aí esse senhor entrou, conversou com ela, entendeu a situação e disse, a partir de hoje nunca mais vai faltar comida, porque ele começou a dar, né, as sobras para que as crianças pudessem comer. Então, essa é mais uma, né? Teríamos várias histórias para contar. Eu estou mais ou menos em 15 mulheres. Mas eu acho que já acabou meu tempo, né, Beto? Eu tô aqui assistindo. Tu acha que eu tô mediando alguma coisa? Eu estou aqui assistindo você falar, sabe? Que riqueza Mas de já conteúdo. tem É mais uma mulher para falar, mas vamos ter que deixar. Tem a Eunice Gabi, que tratou os portadores de hanseníase, né? Tem a Júlia Pego, que fez a primeira tradução para o Braille das obras espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas elas mulheres muito à frente do seu tempo, que se colocaram numa atitude muito diferenciada, né? Eu só gostaria de encerrar, né, falando o seguinte: elas são mulheres que, diante da lei da igualdade, tiveram que se superar muito, né? Porque superaram a questão do gênero, superaram a questão da classe, da dificuldade, né? E não raro de questões físicas. E elas se voltaram para a lei da igualdade, porque efetivamente, através da atividade deles, nós temos atendimento de crianças analfabetas, nós temos atendimento de doentes mentais, né? Então, existe
uma troca, né? Existe uma demanda, existe um retorno dentro da lei da igualdade também. Tá, agora parei. Valéria, você não parou, não, continuamos. Valéria, me diga o seguinte: você já escreveu esse material? Você já organizou esse material na forma de. Pois então, mas não para de chegar, mulher. Não para de chegar. Eu estou compilando as histórias. São muitas, mas um Livro dia eu vou. maravilhoso que pode gerar essa pesquisa. Não entendi, Beto, o que foi? Que livro maravilhoso que pode gerar essa pesquisa. Exatamente, essa é. Mas a gente tem que ter um critério, né, de datas e de funções, assim. Porque o que que acontece? A gente vai falando, né, as exposições vêm, eu vou falando, teve uma que foram 3 encontros falando das mulheres, e cada encontro vinha alguém me dizendo, mas tem um centro espírita lá com uma mulher assim, 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 ou tem uma médium extraordinária que fez isso. Então, assim, ó, isso aí tem material para fazer e não para de chegar, histórias lindas. É um trabalho de resgate desses nomes, que muitas vezes Exato, não aparecem. Eu exato. estava vendo aqui, a gente tem como referência na história aqui do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, desde a sua época de Centro Espírita Luz e Caridade, passando a ser Sociedade Espírita Luz e Caridade, mas a nossa relação de 16 sócios fundadores, né, da primeira Uhum. ata, 7 eram mulheres. Olha aí, E, e analisando a quase história, meio a meio. mas analisando, interessante que reflete aqui localmente o que tu nos coloca. Se a gente for analisar a história dos presidentes, dos dirigentes dessa casa, né, a gente tem 99% de homens. A gente tem a presença da Dirce Carvalho Leite como a primeira mulher eleita presidente dessa casa em toda essa história. São 89 anos de história. Mas, se a gente for parar para pensar, né, nesses 89 anos, cara, eu não vou conseguir abarcar, a gente nem tem a ferramenta documental para isso, ou talvez tivesse que fazer aquela pesquisa de formiguinha nas atas antigas, entende? Que a gente tem no memorial. Mas eu também sou muito recente na casa, eu cheguei aqui em 2018, né, ali em fevereiro de 2018. Então, há pessoas que eu ouvi falar muito, é a Leda Beyer, coordenava grupos, coordenava atividades nessa casa, ainda é encarnada, me falam que ela já está com bastante idade e com dificuldade de comunicação, etc., então, sob os cuidados da família. É uma pessoa que eu gostaria de conhecer. Uma dirigente dessa casa há muitos anos e era uma dessas dirigentes que ficam em segundo plano, que não chega a aparecer. Quer dizer, ela até sobrepõe-se. Se tu vai ler o livro do ontem de citações, aparece, vai ver as fotos, vai ver as atividades, tá ali essa pessoa, essa Leda Beyer, que não era esposa de dirigente. Não que isso fosse um demérito, mas a gente tem também figuras, e essas eu já conheci algumas delas, né, que aparecem também como, vou dizer, co-diretoras dessa casa, praticamente Uhum. diretora dessa casa, assumindo funções. Vai ser a Silvia Moreira, esposa do Metran, a Fátima Benchai, a esposa do. Né, essas duas, a Silvia encarnada ainda, minha amiga querida. A Fátima já desencarnou, também uma amiga querida que eu tive o prazer de conhecer. E outra que eu não conheci foi a Eloá. Eloá Bittencourt, mãe da Quênia. Outra pessoa que coordenava grupos, tocava ação social, junto com o marido fazia caravanas, era uma pessoa super importante na história dessa casa. As irmãs Então, Samar, cara, todas as irmãs Samar nessa casa, e o Salomão brinca que o poderio das irmãs Samar, não sei se sepa, mas, cara, elas são antes. É a Tereza, a Eva, a Marta, sabe? Elas estão sempre aqui. E, claro, não tem uma posição de presidente ou de vice-presidente, mas vai olhar as diretorias, tesouraria, livraria, enfim, todas as atividades dessa casa, a presença é, dessas mulheres fortes. Né? exato. Sem esquecer que todas elas, pelo menos as que eu conheci, tá? Eu posso falar pela Leda, que eu não conheci, nem pela Eloá, que já tinha desencarnado quando eu vim para cá, mas e todas elas, as que vêm aqui, o pessoal que retorna, todo mundo me cita o nome Elba Jones. Inclusive o nome da nossa biblioteca, eu não conheci ela. Mas esse Olha aí, ó. casal veio para cá em 1964, né?
a figura de Maurício Herbert Jones, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, foi presidente dessa casa, refundador dessa casa. Ele eu já tô cansada de ouvir falar. Ela eu nunca tinha ouvido. Tá vendo? É o Bajones. Inclusive, ela está no nome ali da nossa biblioteca, porque eu sei que ela coordenava grupos, não cheguei a conhecer, mas conheço muitas pessoas que passaram pelos grupos dela. Ah, estudei lá no grupo da Elba, estudei nessa casa, em tal ano, tal, né, tal década, grupo da Elba. Então, infelizmente, não conheci. Mas me disse que era uma pessoa super metódica, por isso que a biblioteca foi ela dessa casa que reconstruiu a biblioteca. Por isso que a biblioteca leva Só por isso já tá bom, né? Só por isso já tá bom. Quer dizer, a ideia, né, do espiritismo como educação, né, como conhecimento, aí tu pega alguém que faz uma biblioteca é essencial, né? Mas a participação social ali, a Luanda Machado, esposa do Donarson também. Então a gente tem essa figura das esposas de presidentes, né? Tem as outras que não são esposas de presidente, mas que também atuam, e a primeira que assumiu positivamente ali, o cargo de presidente, a Dirce. Mas eu trago muito, e eu vou levar da live de hoje, cara, essa ressignificação do ditado popular ao lado de todo grande homem. essa aí não pode mais. Essa aí é politicamente incorreta. Ao lado. Essa já não, mudou. atrás não, ao lado pode. Ao lado. Já ombreando. Levar ela reconstruída já ao lado de todo grande homem. Isso é grande merda. Coisa fantástica. Porque todas elas sofrem um processo de apagamento, né? Não tem como não. A voz era uma voz masculina, né? A grande questão é, tá, mas onde é que estão essas mulheres? Afinal de contas, não pode ter sido, né? E aí vai aparecendo, tu vê, tu fez uma retrospectiva só aí no CCPA e já brotaram várias mulheres, né? Então, assim, ó, o espiritismo, a figura feminina, ela é fundamental, ela tem que ser redescoberta, ela tem que aparecer. Eu acho que a gente podia fazer uma proposta dos centros espíritas fazerem cada um o seu o seu resgate das figuras femininas, entendeu? Com história, porque pô, história é o que não falta. Eu vou aproveitar, deixa, a gente já tá a gente estourou o horário mesmo. Vamos lá, 2 minutinhos da indicação de livros. Esse aqui é do Adriano Calzone, Madame Kardec, né? Ele chama a Vovó Kardec, ou La Femme Forte, Espiritismo, né? Ele traça, então, a história da Amélie, do casamento, até o pós-Kardec, que a Valéria citou muito bem, né? Como a Amélie toma frente dos negócios, e outra, como ela, aqui, nesse livro e em outros, agora, os trabalhos da Amélie, como a Valéria traz, surge essa figura administradora. Era a administradora. Enquanto o Beck estava ali recebendo correspondências de, sei lá, quantos centros espíritas, quantos grupos mandavam, e preocupado com a produção literária, a pessoa do pé no chão, da vida prática, Então... Tem documentos agora que mostram que a publicação do livro dos espíritos veio por conta do trabalho dela, porque ele estava praticamente envolvido única, quase exclusivamente com a codificação, trabalhava um pouco, um trabalho que ele não gostava, inclusive, que era de contador. Sim, é por necessidade. Contabilidade, e ela segurava, ela conseguiu resgatar, né? Eles sofreram um golpe terrível econômico, que fez eles ficarem assim, em uma situação muito difícil. E graças ao trabalho dela, tu vê, né? Até economicamente ela subverte esse negócio. Você vai estudar que eu vou segurar as pontas. Então, assim, ó, ela é muito, muito vanguardista. Vou recomendar, então, outro livro, esse aqui lá da nossa vida, da editora Comênio, da nossa querida Dora Encontre. Só que o livro aqui, as autoras são a Eliane de Cristo e a Samantha Lodge. A Anália Franco, biografia da Anália. Esse temos ainda um exemplar do nosso livro. História maravilhosa. Na editora Comênio. São dois livros muito, muito bons das figuras. Claro, na biblioteca nós temos aqui a Amália Soller. Aí tem a observação, né, da Amália Soller, que citou ali o rapaz, o senhor que deu os livros do Kardec para ela foi o Fernandes Colavida, o Kardec, conhecido como o Kardec espanhol. O Kardec espanhol, eu sabia, o Kardec espanhol, não me faltou. Então,
Então, querido, tá bom, é isso. Em outras Vai oportunidades deixar falaremos sobre mulheres. encerramento, palavras, considerações finais. Para te encerrar, agradeço muito, espero que a lição seja essa. Vamos olhar para as nossas mulheres dentro dos centros espíritas, né? Mulheres dos centros espíritas, tomem a frente, vamos escrever, vamos produzir, vamos divulgar, porque o espiritismo precisa e mulheres são fundamentais em todas as áreas, né? Vamos fazer jus a esse legado. Ó, temos aqui uma sugestão do Salomão Benchaia. Ai, meu Valério, Deus, que volte em outro momento para apresentar outras grandes mulheres. Olha, já fica um convite para ir desenvolvendo esse tema. Olha, pode desenvolver até uma série, de repente, né? mulheres. É. Uma, De tempo em tempo a gente faz uma escala de mulheres aí. muito bem. Pessoas, pessoas amigas, obrigado pela presença. Eu estou acompanhando aqui, vejo que vocês estão assistindo aí pelo YouTube, estão comentando no nosso chat. Então, o Homero, Salomão, a Vera, esses são os que eu estou vendo que tem aqui comentários. Muito obrigado pela presença. Semana que vem nós estaremos aqui com a Ana Cláudia Laurindo. Ela vai falar sobre a vivência do amor, né? Que tema super interessante. E estaremos de volta. Muito obrigado pela presença de todos hoje. Tenham uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, obrigada.